Mais uma vez retorno a Niceville, Flórida, atendendo ao chamado do velho Joe. Nancy, a mãe da Pearl, faleceu há alguns dias de doença incurável, de progressão rápida. Não pude vir ao funeral porque estava em missão no exterior. Além do mais, a dor da perda, sei bem, debilita e faz fraquejar. Mais ainda, teria certamente um encontro desagradável com Kane, pai de Pearl. Velho irascível e renitente, um eterno desafeto. Aqui em Niceville, o tempo parece desacelerar, tão diferente da minha vida, que sempre voa em alta velocidade, normal para um piloto de caça como eu. O ar, antes carregado da urgência das missões, agora me envolve com a brisa suave do Bog Bayou, trazendo consigo memórias. O bar do Joe, onde vi meu grande amor pela primeira vez, continua o mesmo, intocado pela passagem dos anos, resistente. Abraço o velho Joe, que me olha com a ternura de um pai bondoso. Seus olhos, sábios com a experiência dos anos, já sabiam o que meu coração ansiava em perguntar. Pearl está vindo? E ele acena com a cabeça que sim. Isto fez meu mundo, até então imóvel, estático, voltar a girar em sentido inverso para o passado. Dirijo-me à vitrola que tocava nossas músicas preferidas e escolho um vinil que retrocede o tempo para aquela noite, 17 anos atrás, quando minha vida em Niceville mudou para sempre. Eu estava aqui para um treinamento na Eglin Air Force Base. No fim do dia, a adrenalina da cabine era trocada pela busca de uma cerveja gelada e um pouco de camaradagem. Foi assim que eu e mais 2 amigos pilotos aterrissamos no bar do Joe. O lugar era rústico, o cheiro de madeira e lúpulo preenchendo o ar, mas foi um aroma doce, como o de jasmins desabrochando à noite, que me chamou a atenção. Ela estava lá, Pearl, cercada por um grupo de garotas que pareciam um vendaval de risadas e cabelos desalinhados. Contrastava com a serenidade dela. Enquanto elas eram como fogos de artifício, Pearl era como a própria lua, irradiando uma luz calma e magnética. Seus olhos profundos prenderam os meus. Meus amigos, um a um, se despediram, mas meus olhos se recusavam a desviar dela. Era uma força gravitacional. Me aproximei, puxando conversa, sentindo-me tão desajeitado quanto um novato em sua primeira missão. Ela, com doçura e delicadeza, me deu atenção. Então, para minha surpresa, e com uma presteza que revelava uma necessidade inata de ordem, ela abotoou os 3 botões da minha camisa polo que eu havia deixado abertos. Um gesto rápido, quase automático. Achei aquela atitude engraçada e disse a ela que estava meio desconfortável, sufocado. Ela prontamente desabotoou os 3, com um sorriso que iluminou o bar como o primeiro raio de sol. A conversa fluiu, leve e profunda. Mas meus olhos não paravam de notar pequenos detalhes. A forma como ela arrumava os guardanapos na mesa, como alinhava o copo dela com o meu. Convidei-a para me acompanhar até o apartamento onde estava alojado, perto da Highway 85. Enquanto ela foi se despedir das amigas, Joe se aproximou, sua voz baixa, mas carregada de uma força que me atravessou. Cuidado com a Pearl, ele disse. Ela é uma garota incrível e ingênua. Não brinque com ela. Suas palavras foram um aviso, um presságio da profunda transformação que ela traria para minha vida. No apartamento, Pearl começou a se mover com uma precisão quase instintiva. Ela não apenas arrumou minhas coisas, ela as organizou. As roupas foram dobradas por cor, e não apenas por cor, mas por tonalidade, do mais claro ao mais escuro. Os livros na estante, que antes estavam jogados, agora seguiam uma ordem alfabética. As panelas na cozinha, antes em um amontoado, encaixadas perfeitamente por tamanho, dos maiores aos menores. Os copos alinhados por tipo, depois por altura. Era a expressão de uma mente que, naturalmente, buscava ordem onde eu apenas via o cotidiano. Uma busca incessante por categorizar o mundo ao seu redor. Fiquei intrigado com aquela manifestação de perfeccionismo que me desorganizava. Era fascinante e, ao mesmo tempo, um desafio à minha própria desordem criativa. A solução que encontrei para essa torrente de organização foi simples: apagar as luzes. Assim, ela não veria o que estava fora do lugar e talvez pudéssemos nos perder na escuridão, desprovidos de classificações. Tivemos a noite de amor mais maravilhosa que um homem pode desejar. Um encontro de almas tão intenso, uma paixão perfeita. Ao acordar, fui recebido por uma cena que me fez sorrir.
A mesa estava impecavelmente posta. Xícaras, pratos e talheres milimetricamente alinhados, cada um em seu lugar perfeito, refletindo a paixão de Pearl pela ordem e harmonia visual. Até as torradas no cesto pareciam estar organizadas por tonalidade do dourado. O aroma inebriante de café fresco e algo doce perfumava o ar, transformando o apartamento impessoal, antes apenas um alojamento temporário, em um lar acolhedor. Era como se, em poucas horas, ela tivesse bordado conforto e intimidade em cada canto. Eu deveria partir logo cedo, mas a ideia de deixá-la era impensável. Resolvi que passaríamos o dia inteiro se curtindo e curtindo a cidade. Fomos ao Turkey Creek Park. Ali, sob a sombra das árvores que se erguiam como pilares antigos, e junto à água cristalina, nos entregamos um ao outro com uma intensidade que parecia pertencer apenas àquele lugar. Cada toque, cada beijo, era vital. Uma confirmação silenciosa do que nascia entre nós. Mesmo ali, em meio à natureza, notei-a endireitar a toalha de piquenique com precisão, como se estivesse catalogando a flora ao nosso redor. Foram horas de conversas, carinhos e promessas, gravadas em minha alma, pela pura e simples beleza daquele refúgio. Chegou a hora de voltar à minha base. Deixei Pearl e retornei ao bar do Joe para buscar o casaco que acabei deixando por lá. Ao me ver, Joe não sorriu. Sua voz era grave. Não brinque com os sentimentos da Pearl, ela é muito especial, disse ele em tom de repreensão. Anote aqui em minha agenda seu nome e número de telefone, posso precisar disso em breve, falou Joe com aquele jeito de quem sabe mais do que diz. 4 meses se passaram. Eu estava em uma missão em um deserto distante, onde o sol batia implacável como um martelo e a areia era um mar sem fim. Foi lá, em meio à aridez e ao tédio das missões, que recebi uma ligação através da sala de comunicações da base. Era Joe, sua voz soando como um oásis de vida em meio àquele deserto. Pearl está grávida, ele disse. E não há a menor chance do pai ser outro homem, pois você foi o único da vida dela. As palavras dele atingiram-me como um impacto, uma verdade avassaladora, que trazia consigo a promessa de uma vida nova. Tivemos nosso filho. Ele era a representação viva do nosso amor, forte e resiliente, desafiando o tempo e as adversidades. Ao longo dos 10 anos de casamento, aprendi a conviver com a paixão de Pearl pela ordem. Ela criava sistemas para tudo. A despensa era um paraíso de rótulos e alinhamentos, a lavanderia, uma obra-prima de pilhas simétricas, e nossos livros estavam categorizados não só por autor, mas por gênero e até por cor da lombada. Era um universo de caixas, categorias e sequências lógicas, onde cada objeto tinha seu lugar e seu propósito. Às vezes, era um desafio para minha alma mais caótica, mas era parte dela, parte do que a tornava Pearl. Sua necessidade de controle em seu ambiente, no entanto, tornava-se um fardo pesado quando o mundo lá fora se recusava a ser classificado. Vivemos 10 anos intensos, entre a alegria e as provações, sempre com a sombra de Kane, o pai de Pearl, a pairar sobre nós. Kane não era apenas irascível, ele era o caos personificado, um antagônico direto à natureza de Pearl. Sua interferência constante, suas intromissões na nossa vida e a maneira como ele desorganizava tudo o que Pearl prezava, desde a rotina de nosso filho até os eventos familiares que ela tentava harmonizar, não apenas minavam nossa base, mas atingiam Pearl em um nível profundo. Para ela, que buscava incessantemente a ordem e o controle, a desordem imposta por ele era uma tortura silenciosa. Essa batalha constante, entre a busca dela por estrutura e o caos que ele incitava, criou rachaduras. Apesar de nos amarmos com força intensa, acabamos nos separando, como se algo fundamental em nossa união tivesse se quebrado, criando uma distância intransponível. Foi como a mais brutal das rupturas, que ressecou nossa vida em comum. 5 anos se passaram desde a separação. Eu, o piloto que navegava os céus mais turbulentos, nunca havia me sentido tão perdido quanto na ausência dela. E agora, aqui estou eu, de volta ao mesmo bar, a vitrola tocando, o vinil girando, esperando por Pearl. A porta do bar se abre. A brisa da noite de Niceville entra, trazendo consigo o cheiro de sal e promessa. E lá está ela, mais madura, com as marcas da vida no rosto, mas ainda com a mesma luz de lua que me encantou 15 anos atrás.
Ao lado dela, um jovem alto, de ombros largos e olhos que brilham com a mesma chama que acende a minha alma. Meu filho, 15 anos. Ele me olha e sinto a intensidade de um futuro, de uma herança. Ele quer seguir meus passos, voar. Quer ser piloto. Pearl se aproxima, seus olhos, antes tão profundos, agora carregam a sabedoria da experiência e uma certa serenidade. Mas percebo o gesto sutil com que endireita um pequeno quadro torto na parede do bar ao passar. Um resquício daquela sua paixão por organizar o mundo. Há uma história inteira entre nós, escrita nas estrelas e gravada nas paisagens de Niceville. Há um amor que resistiu a tempestades, a secas, a terremotos. Será que este reencontro é o início de um novo ciclo? Será que nosso amor, tão vasto quanto o céu e tão profundo quanto o Bog Bayou, é mais forte que o tempo e as adversidades, capaz de reatar laços que a vida tentou desatar? A resposta não está no vinil que gira na vitrola, mas nos nossos olhos que se encontram, prometendo uma canção que ainda não terminou.